Bom dia, gente. Eu vou hoje fazer um vídeo falando sobre a lavagem cerebral, a que somos submetidos desde crianças. Assim, a sua crença religiosa, ela é determinada por vários fatores, culturais e geográficos. Assim como aqui no Brasil, a gente tem tanto católico e evangélico, na Índia são os hinduístas, gente adorando Shiva, Ganesha, Krishna, né? Nesses países de maioria muçulmana são as pessoas adorando Alá. Nós somos assim, desde crianças, nós somos um monte de dogmas. Nos é empurrado como se esses dogmas fossem verdades absolutas. O que é um dogma? É um preceito. É um preceito que serve de sustentáculo para uma religião ou doutrina. Um preceito que é tido como uma verdade incontestável. Assim, por exemplo, assim, nós que nascemos aqui no Brasil, se você tiver nascer numa família católica ou evangélica, você entende que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, que Deus criou o Jardim do Éden, onde botou Adão e depois Eva, e que Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque comeram o fruto proibido. Um judeu, por exemplo, entende, ele aprende desde pequeno que o dia sagrado dos judeus é o sábado. Ele não reconhece Jesus como Salvador. Um muçulmano, ele entende que Jesus é apenas um profeta. Eles acreditam em Jesus, mas para eles Jesus é um profeta. E o grande profeta é Maomé. Aí, por exemplo, né, os dogmas dos muçulmanos, eles não comem carne de porco, não podem tomar bebida alcoólica, né? Tem que ir para Meca pelo menos uma vez na vida, seguir o Ramadã. Os muçulmanos, por exemplo, eles têm que casar, né? Não é para ver muçulmano solteiro, então os muçulmanos têm que casar. Por exemplo, as testemunhas de Jeová não podem doar sangue nem receber transfusão de sangue. Os adventistas de sétimo dia têm que guardar o sábado. E todos nós, assim, desde crianças, somos doutrinados a acreditar, seja lá em que religião a gente nasce, seja a religião da nossa família. Se eu tivesse nascido na Índia, com certeza hoje eu estaria adorando o deus Ganesha, ou o Hanuman, o deus macaco, ou Shiva, ou Brahma, Vishnu. Se eu tivesse nascido num país muçulmano, como o Paquistão ou como a Arábia Saudita, eu reconheceria Maomé como o grande profeta. Eu estaria adorando o Deus Alá, eu oraria 5 vezes por dia. E uma coisa assim que nos é colocada desde que somos pequenos, assim, no meio cristão, é o medo do inferno. Quando eu era criança, além de ser influenciada pela família do meu pai, que é católica, e pela da minha mãe, que é evangélica, eu ainda estudei religião na escola, né? Minha avó, que era muito católica, a minha avó paterna, ela me dava catecismos, e nesses catecismos eu lia que os maus iam para o inferno. E eu morria de medo de ser ruim, eu morria de medo de fazer qualquer coisa que fizesse com que eu fosse para o inferno, né? Porque eu imaginava o inferno como um lugar de fogo eterno, demônios com tridentes. Eu fui ensinada para acreditar que Deus tinha criado o jardim do Éden, colocado Adão, e depois tinha criado Eva da costela de Adão, que tinha havido um dilúvio universal. E a gente, assim, eu fui ensinada que a Bíblia é a palavra de Deus, que contém verdades que a gente não pode contestar. É complicado. E assim, a gente vai crescendo assim e continua acreditando nisso. Eu não digo que religião é coisa de gente ignorante, porque muitas pessoas inteligentes são religiosas, mas pelo fato de sofrerem uma lavagem cerebral desde crianças, para elas se torna muito difícil contestar. Quando assim eu contestava, aí as pessoas diziam que eu tinha que ter fé, diziam, olha, Tânia, você tem que ter fé. Um texto que fala muito bem sobre essa lavagem cerebral é Porque Eu Não Sou Cristão, de Richard Fox, no livro Viagem ao Centro do Cristianismo. E ele fala muito, né, sobre coisas que eram consideradas pecado e como ele tinha medo do inferno. Ele, inclusive, me falou que
assim, teve um padre, conheceu um padre, e esse padre ensinou que o chão do céu era de vidro. E pelo chão a gente iria ver os pecadores sofrendo a eternidade no inferno. Eu não me sentia confortável com a ideia de pensar que pessoas que eu gostasse poderiam acabar sendo condenadas ao inferno. E era aquela coisa, você tem que ser bom para ir para o céu. Você tem que carregar a sua cruz para a sua salvação. Você tem que entender, olha, não reclame dos seus problemas, porque Jesus Cristo sofreu muito mais para salvar você da danação eterna. Jesus Cristo sofreu muito mais. Assim, e também assim, eu sempre ouvi muito, principalmente quando eu era evangélica, Jesus está voltando, Jesus está para voltar. O mundo está desse jeito porque está perto de Jesus voltar. E quando eu pensava nessas coisas de juízo final, eu não me sentia confortável com a ideia de que algumas pessoas, de que pessoas perderiam a graça. E não adiantava eu contestar, porque diziam, olha, Atené, você tem que ter fé, você não pode duvidar de Deus. É porque a sabedoria de Deus está além da nossa compreensão. Está além da nossa compreensão. Olha, Deus é misterioso, Deus age de formas misteriosas. E a gente é ensinado também o quê? Olha, tudo o que Deus faz é nos testando. Às vezes Deus não nos dá algo que nós queremos porque não é o melhor para nós. Ele sabe. Olha, vai estudar a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus para entender Deus melhor. Você tem que se aproximar de Deus, ore, peça a Deus perdão por seus pecados, se reconheça pecadora, se ajoelhe, se humilhe, entendeu? O propósito de nossa vida é louvar e adorar a Deus. A gente é ensinado desde muito criança, a gente sofre uma verdadeira lavagem cerebral. Por exemplo, muita gente que foi testemunha de Jeová disse, gente que eu conheci que foi testemunha de Jeová, que foi adventista do sétimo dia, gente que foi da Igreja Universal do Reino de Deus, diz, a gente sofre uma verdadeira lavagem cerebral. Mas, na verdade, essa lavagem cerebral é em todas as religiões e seitas. Nós somos, desde criancinhas, a gente sofre uma lavagem cerebral. Kennedy Litaif, do canal Mago do Realismo, diz, é um verdadeiro estupro mental. Eu ainda lembro de como quando eu era criança, assim, uma vez que eu passei mal, vomitei, eu tinha uns 7 anos. Aí me disseram para mim, tá vendo? Você é ruim, Deus castiga. Eu também morria de medo do diabo entrar em mim. Porque diziam, olha, se a pessoa tá com Deus, se a pessoa é boa, o anjo da guarda protege a pessoa e o demônio não entra na pessoa. Mas se a pessoa for ruim, o demônio entra. Meu pai vivia me assombrando com essa história. Ele dizia, olha, Atênia, você é uma pessoa ruim, o diabo vai entrar em você, porque você é uma pessoa ruim. Vai ser como na menina do filme O Exorcista, o diabo vai entrar em você. Ele dizia isso. Minha mãe também dizia, olha, Tânia, se você for uma pessoa ruim, você vai para o inferno. Você vai para o inferno, você vai sofrer no fogo eterno. Então é isso. É muito difícil, mesmo uma pessoa inteligente, se libertar desses dogmas, porque essas verdades, esses dogmas, eles nos são colocados à força dentro da cabeça. É como se alguém chegasse e fizesse e enfiasse abrisse nossa cabeça e enfiasse todas essas ideias dentro dela. É complicado. E foi muito difícil para mim quando eu comecei a contestar, assim, a história do Jardim do Éden. Porque eu ouvindo, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Aí eu comecei a me questionar, por que Deus, sendo onisciente, colocou o fruto, a árvore do fruto da ciência do bem e do mal no meio do Jardim do Éden? Quer dizer, ele já sabia que Adão e Eva comeriam do fruto proibido e que por causa do pecado deles, o pecado iria entrar no mundo e haveria morte, doença e todos teriam que trabalhar duro para sobreviver?
Quer dizer, por conta desse pecado de Adão e Eva, todos nós já nascemos pecadores. Aí é por conta disso que a gente sofre. Até hoje a gente está pagando pelo pecado de Adão e Eva. Eu fui ensinada, por exemplo, que eu tinha que ser como Jó, que hoje é uma das histórias que eu acho mais monstruosas do Antigo Testamento. Um Deus onisciente submeter a tanto sofrimento um homem íntegro como Jó. E Deus, sendo onisciente, sabia que Jó se manteria íntegro, mas mesmo assim submeteu Jó ao sofrimento, só para poder dizer ao diabo: tá vendo? Tá vendo como Jó é fiel a mim? Mesmo se estrepando, Jó continua fiel. Quer dizer, Deus fez Jó sofrer só para poder contar vantagem. É complicado. Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, né? Que a ideia de Abraão me foi ensinada para mostrar que a gente tem que fazer o que Deus manda. Deus mandou Abraão matar Isaac, né? Sendo onisciente e sabendo o que Abraão faria. Por que que Deus fez isso? E assim, quando eu comecei a ler mais a Bíblia, para entender a palavra de Deus, aí quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu ficava com dúvidas. Por que Deus endureceu o coração do faraó? Deus mandou Moisés libertar o povo hebreu da escravidão no Egito, mas por que Deus endureceu o coração do faraó? E quem ler a Bíblia, quem lê essas partes do Antigo Testamento, vai saber que eu não estou inventando nada. Óbvio, né? Que vai haver muita gente que vai dizer que é porque eu não li a Bíblia com a sabedoria do Espírito Santo. Como disse uma senhora, que ela disse: olha, minha filha, é porque você não leu com a sabedoria do Espírito Santo, é porque o diabo tirou o seu entendimento. Olha, procure um irmão, procure a orientação de algum irmão da igreja, vá para a igreja, peça a orientação de um irmão, vai estudar a Bíblia com os irmãos, que aí você vai entender melhor a palavra de Deus. Mas é como disse Isaac Asimov, a Bíblia, lida propriamente, é a maior força para o ateísmo jamais concebida. E eu não concordo com quem diz que quem é religioso é menos inteligente. Nós fomos ensinados desde pequenos a acreditar cegamente nos dogmas. Do jeito que eu era cristã, que eu fui evangélica, eu seria hindu. Eu acreditaria em Shiva se eu tivesse nascido na Índia. Eu acreditaria em Alá se eu tivesse nascido na Arábia Saudita. Se eu tivesse nascido em Israel, eu seria judia. Tudo é uma questão de cultura, de geografia. Bom dia a todos.